Fala pessoal do P3, nesse frio danado hoje, a gente vai receber a Adriana de Souza. Ela trabalha com projetos culturais, mais uma vez a gente falando de cultura aqui, porque eu acredito que é uma coisa que importa, que faz diferença, diferente de muitos, e comungando o pensamento com outros tantos. Entre esses aí, a Adriana. Tudo bem, Adri? Como é que você está? Beleza, obrigada, Fernando, pelo convite. Adorei o canal, adorei conhecer seu trabalho e estou feliz de estar aqui. Obrigado, obrigado. Que tô plantando essa sementinha, né, de poder bater um papo sobre coisas que realmente informem, que a gente possa produzir alguma coisa bacana. Que você vai fuçar na internet hoje e queira ver um bagulho bacana, um bate-papo produtivo, que não fale mal de ninguém, que não leve para outros lados. A ideia é essa. Obrigado por me ajudar. Imagina, é um prazer. Conta para mim um pouquinho de você. Você é uma gestora cultural, uma produtora executiva aí da área da cultura. Conta um pouquinho do seu histórico. Então, vamos ter que começar do começo, né? É, isso aí, sem pressa nenhuma. Tá certo. Bom, eu nasci na periferia de São Paulo, no bairro chamado Jaraguá, que fica na Zona Jaraguá, Oeste, morei lá, morei lá. Pico do Jaraguá. Mentira! Morei lá na Parada de Itália. Olha, minha mãe mora no Ipanema. Aí, amor, tá vendo? Eu conheço. Então, ela mora lá até hoje, né? Então eu cresci lá. Na verdade, é periferia, mas assim, é um lugar bem legal, é um bairro até Sim, que ok, né? sim. É um lugar legal para se viver. E aí, meu pai e minha mãe vieram de Alagoas para São Nossa, Paulo. eu vi. E aí eles compraram um lote lá e aí o bairro foi nascendo aí na época que eles chegaram, assim, acho que Quando uns. eu comprei por lá também foi, sei lá, 2007 talvez. O bairro tava, meu, crescendo muito ainda, tia. Hoje já tá gigantesco, tem N condomínio, tem bastante coisa. Tem bastante coisa, mas quando meu pai e minha mãe chegaram, era só os lotes mesmo. Sim. E só tinha a estação de trem. É justo. E o pico, né? E o Pico que chegou antes que todo mundo. Exato. Aí. Cresci no pico, né? Nossos passeios de domingo era sempre ir para o pico, porque era um passeio de graça, era um passeio Aí. legal. Conheço todas as trilhas e Nossa, que amo, demais, que demais. certo. E aí a gente cresceu lá. Eu tenho 3 irmãs, somos todas mulheres, minha mãe e meu pai. Minha mãe é enfermeira, meu pai trabalhava na feira, agora ele aposentou, mas ele era feirante. Eu trabalhei na feira também com ele muitos Meu, que anos. demais. Era aquelas feiras que gritavam? Ou era feira tipo gourmet, assim? Não, imagina, era feira no bairro, aí meu pai gritava assim, me ajuda, minha sogra tá buchuda. É isso, feira E é isso, cara. Hoje eu feira é isso. moro no Horto e esse apartamento aqui é da minha esposa, né? E tem uma feira na rua de casa. Eu falo que o que eu mais gosto é isso, que é a feira que grita. Feira que não Mas grita. eles gritam. Grita, grita, Não, grita, tem musiquinha, tem se não pagar, isso, não leva, também não come, tem essas paradas boas. Eu gosto. isso. Meu pai gritava muito. Meu pai pegava, ele ia embaixo da barraca da feira para cortar a melancia, ele tacava adoçante na faca, se a melancia não estava muito boa, e cortava a melancia. Eu lembro até hoje. E aí ficava um ó, porque o gosto do adoçante é muito ruim. Mas enfim. E aí, vamos começar daí então, mais ou menos. Quando eu tinha uns 12 anos, era naquela base, né? A gente não tinha muitas condições, então era assim: se eu quisesse ter as coisas, eu tinha que trabalhar. O meu Sim, pai na feira, né? sim. Mas já convivendo ali com uma diversidade danada, né? Então. Ali você já tá falando em pessoas de todas as cores de pele, de pessoas com todo tipo de cabelo. Isso para você já passa a ser uma coisa normal desde sempre, que é muito bacana. Sim, e para mim foi muito bom, porque foi ali que eu era muito tímida, né? Muito tímida. Eu ficava com vergonha de estar trabalhando na feira e tal. E foi ali que eu aprendi também a conversar com as pessoas, a, né, ser educada, a falar, explicar o que é essa fruta, como é que é, não sei o quê. Que Então, a bacana. minha comunicação começou ali, Ah, porque antes disso eu foi era dizendo e bem vindo, tímida. foi É, destravando ali. exato. Então, nem vou contar meu primeiro dia de aula, porque vamos para frente. Vamos já para os 12 anos. Uhum. E aí, quando eu trabalhava na feira com meu pai e queria ser cabeleireira, era meu sonho ser cabeleireira.
Até que um dia na escola abriu os céus. Você lembra dos céus que tinha Lembro, logo no lembro, início? A primeira lembro, leva de céu. Teve lembro. o céu do Jaraguá, que era o céu Pera Marmelo. E aí a minha escola, eu estudava numa escola ali perto do Ipanema mesmo, eles falaram assim, olha, abriu um negócio espetacular aqui no bairro, a gente vai fazer uma excursão para conhecer o céu. Sim. Olha a excursão que é. Não, vamos explicar o que é o céu, né? O céu é um centro educacional unificado e a Sim, ideia, a concepção do céu é muito boa, porque sim, ela mistura a educação, a cultura e o lazer num equipamento público só, sim. né? Então Então era tinha uma de estrutura escola, gigantesca, né? De escola, de gigantesca, área escola, cultural, que tinha era provida. um Olha só, teatro com equipamentos muito profissionais, tinha cabine de som, tinha tudo como um teatro qualquer que tem no centro da cidade. E tudo tinha a ali, parte de lazer, tinha tudo piscina, apresentado ali pelo governo, né? Pelo governo. tudo tinha. Ainda tem, né? Porque o céu existe. A Ainda única tem, coisa, ainda tem, todos os céus ainda existem. A diferença é que hoje ele tá. A gestão dele está um pouco diferente. entendi. Porque na época era assim: se você estudasse no céu, você tinha direito a permear por todas as áreas, a Sim, cultura, o lazer e tudo. Agora eles meio que dividiram as coisas, sabe? entendi, E o melhor era que no fim de semana ficava aberto e a comunidade podia usar a piscina, podia assistir espetáculo de teatro, podia fazer tudo. entendi. Era um baita polo cultural ali. Exato, exato. Sim, Por isso que eu digo, a concepção do céu, quem fez essa ideia é genial, né? sim. E aí a gente foi, a turma da escola conheceu o céu. E aí a gente fazia um passeio, alguém da organização foi explicando pra gente, e eles falaram: "Ah, isso aqui é o teatro. A gente vai esperar a turma sair para vocês poderem entrar para conhecer". E aí quando ele abriu aquela porta, meu Foi Deus, impactante. para mim assim foi amor à primeira vista. Eu acho que eu nunca tinha entrado num teatro daquele jeito, porque ele realmente é um equipamento muito completo. E tava a 10 minutos a pé da minha casa, sabe? Não, e era novinho. Imagina, não Todo tinha uma poltrona o quebrada. cheiro de novo. Era perfeito. É tipo livro, quando você compra livro. Tem aquele cheirinho. Minha Exato, mulher que fala, que ela adora cheiro de livro novo. exato. E aí ele começou a mostrar pra gente tudo. A gente subiu no palco, vimos a plateia, né, as cadeiras, tudo. Ele mostrou tudo pra gente e no final ele falou: "Ó, se alguém quiser se interessar, no fim de semana tem aula de teatro aqui". E aí começou tudo, né? E aí você se Eu, interessou. na mesma hora eu falei pro meu professor, falei: "Professor, enquanto Como a é que outra se turma escreve, vai né? falei, enquanto a outra turma vai conhecer o teatro, né? Eu posso subir lá para me inscrever?" Ele falou, pode. Eu fui lá e já me inscrevi no domingo de manhã, 7h30 da manhã eu já estava lá para fazer Nossa, aula, que que aquilo demais. era de manhã, é bem Então a gente cedinho. está falando de uma menina tímida que foi para a Feira Livre com a família, que ali começou a desinibir e conversar com as pessoas. E o próximo passo foi um projeto cultural de teatro da escola pública, vamos resumir. Você teve Sim, sim. oportunidade gratuita, isso faz toda a diferença, teve oportunidade gratuita de conhecer um mundo novo. Exato, né? Acho que a importância daquele equipamento estar onde ele está, né? Porque o acesso era muito fácil para todo mundo. E eu mesmo morando no Jaraguá não sabia que o céu era tão livre, que todo mundo poderia entrar, que era só chegar e assistir espetáculos de teatro. Eu nem sabia que eu gostava de teatro. É Exato, você aquela não coisa, né? É estava uma descobrindo. oportunidade que te faz, a cabeça abre, né? É isso, é isso. E aí, ali, então, eu comecei a fazer as aulas. Inclusive, nesse dia, uma colega minha falou assim: "Ah, eu também quero, acho que eu vou ver como que é". E nós fomos na primeira aula. E no final da primeira aula, eu estava deslumbrada, assim, com tudo que eu tinha visto. E ela falou: "Ai, não gostei, não vou voltar". Então, você Ela vê, não gostou. identificação bate para um, não bate para outro. Exato, eu acho natural, acho natural. Mas, assim, ali já deu para perceber que meu coração já estava ali. Conquistado. E aí eu fiquei anos e anos. Fiquei uns 2 anos fazendo aula ali, que chamava teatro vocacional. E o melhor, os professores de teatro era uma galera da ECA, da USP, sabe? Eram os Hum, professores mais tops que tinha, da vamos lá, o cena que é a teatral ECA de da São U? Paulo. Vamos lá.
A USP, ela tem, dentro da USP tem vários setores, né? Tem a área da medicina, a área de advocacia, a área das letras, enfim, a área mais voltada para a cultura e para as artes chama ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes. Então, Então, Escola de Comunicação e Arte. Então, toda a parte de jornalismo. ali é a graduação da USP, certo? Isso. Ali é a graduação da USP, e os professores, então, que estavam nesse céu, faziam parte da graduação da USP, da escola de... Já eram formados, já eram atores e atrizes que se formaram lá e montaram grupos de teatro, e eles eram muito importantes na cena teatral naquela época, né? Legal. Eram grupos muito importantes, né? E aí eles eram meio famosos também, faziam comerciais de TV, então a gente pensava, nossa, nossos professores são pessoas importantes, né? Lógico, aí Tinha essa influenciava de referência. verdade, né? Influenciava Com certeza. E dali, um dos professores falou assim para mim, nossa, Adriana, você gosta tanto, né? Eu vi que vai abrir um edital do governo federal, era um edital para o Brasil inteiro, de um programa para agentes culturais, que eram jovens da periferia, que gostariam de fazer um curso para ser produtor, para ser agente cultural. O que é um Isso agente você está cultural? falando de já quantos anos você tinha? 15. Aí você já estava ali há 3 anos. Já estava ali há 3 anos. E aí, esse agente cultural é essa pessoa que faz a junção, né, entre a obra artística e o público. Então, ela promove eventos, ela promove ações, ela promove festas, ela promove para que aqueles eventos aconteçam, né? Ela é um produtor. Com 15 anos você já tinha esse estalo aí que poderia ser uma coisa bacana dentro da cultura. Sim, aí essa professora de teatro, o nome dela era Mariana Leite, ela era de um grupo muito, muito importante aqui de São Paulo, chamava Ivo 60 naquela época, um grupo que, enfim, fazia vários espetáculos de teatro, e ela me chamou para eu me inscrever. Inclusive, nesse mesmo dia, ela falou, a gente fez a aula de manhã, eu passava o dia inteiro no céu. Eu fazia aula de teatro de manhã, à tarde eu fazia informática, depois eu ia para a piscina, e eu passava o dia inteiro no céu. Caraca, que demais, hein? Eu curtia bastante. Aí tinha os amigos também que faziam parte. A comunidade usava muito o espaço, muito. E era música tocando, era realmente uma cena cultural dentro da periferia. Né? E aí nesse dia a gente ia assistir um espetáculo à noite, que também eram espetáculos premiadíssimos, assim, nos grupos de teatro, porque aí o governo do estado, né, eles pagavam os grupos de teatro e eles rodavam por todos os céus apresentando os espetáculos. Sim. E aí a gente foi assistir um espetáculo à noite, e aí a gente entrou, deu um ingressinho que tinha que dar lá, né, que eles distribuíam. Quando eu sentei, eu vi uma mulher passando, ela saía de trás da coxia, né, que é o espaço que fica atrás da cortina, ela saía com um rádio, um telefone, assim, né, um rádio pendurado, assim, e eu fiquei olhando para ele e não parava, eu fiquei fissurada, né? Falei, gente, o que essa mulher tá fazendo? Eu não entendo, mas eu quero fazer isso. Tava o backstage pegando fogo. Exato, E ela e ali... eu olhava, mas eu não entendia direito o que ela estava fazendo. Mas eu falava, eu queria fazer isso. É isso que eu quero fazer. Eu quero organizar as coisas dentro do teatro. Então, ó, e aí eu vou falar para você, olha como, pelo menos da visão de fora, né, de quem tá vendo, como tudo que você vai plantando vai tendo uma influência, né? Eu acho que, por exemplo, organizar uma feira, cara, deve pedir uma organização, assim, organizar uma organização, é redundante, mas é o real. Deve ter uma métrica que seguir para que tudo esteja sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, corra no mesmo ritmo, inclusive na hora de desmontar. Isso parece que é uma coisa que já foi ficando na sua cabeça. Quando você olha para um produto novo, você fala, não é que organizar isso aqui poderia ser legal? Pois é, parece até que eu sou geminiana, mas não sou. Mas eu gosto muito de organizar. Até hoje, todas as minhas coisas elas têm ordem, tem começo, meio e fim. Inclusive, eu tô te contando a história de um jeito que realmente é uma linha do tempo na minha cabeça. É uma timeline real. Exato. Então, ali eu já comecei, foi o meu primeiro contato com uma produtora
né? Na época, obviamente, eu não fui falar com ela, nem nada, assim, mas eu fiquei com aquilo na cabeça por alguns anos, inclusive. Que demais. E aí, esse curso de agentes culturais, que a minha professora me chamou, tinha uma prova, a gente fez e eu passei. E aí, inclusive, a gente recebia uma bolsa do governo, né, um apoio financeiro para poder fazer o curso, para a gente poder ter o dinheiro da passagem, porque o curso Sim, era no centro e a gente era da periferia, sim, enfim. Então, era um curso também muito, era uma ideia muito bem feita ali, de um jeito de incentivar os jovens a fazer. sim. E aí, nesse curso, eu tive aula de teatro, eu tive aula de meio ambiente, eu tive aula de cultura popular, tive aula de música, de dança, era tudo, era um curso de segunda a sexta, era bem completo, para uma formação cultural desse agente cultural, né? E aí, E aí vai uma pergunta de um curioso que me deixa pensativo, né? A partir do momento que você termina esse curso, com quantos anos? 18, Então, você fez aí, então são 3 anos de curso, basicamente. 2 anos e meio, 3 anos de basicamente. curso. Qual que era a sua distância da bagagem cultural para uma pessoa da periferia do mesmo lugar que você vive? Você já Nesse, partia de nesse, degraus muito. Nossa, nesse tempo eu já estava muito distante das minhas amigas, dos meus amigos, das pessoas que moravam na minha casa, da minha família. Distante, eu digo realmente culturalmente, porque você Então, mas é acaba uma tendo coisa que acesso. incomoda, Não, porque nunca me incomodou. no Eu não sentido sei se eu sou. assim, de você falar assim, cara, sacanagem só eu ter acesso a isso. Ah, sim. É Se for nesse olhar por esse sentido, lado, sabe? sim. Você fala assim, sacanagem. Não que todo mundo fosse absorver com a mesma dedicação que você, porque ali você estava trabalhando versus uma paixão, certo? E isso Uhum. fazia com que você se interessasse muito. Mas você viu coisas ali que com certeza te falou, poxa, poderia estar introduzido isso de uma maneira mais pessoas ter acesso, né? Porque você deve estar tido acesso a coisas tão legais que te formaram como pessoa, como caráter, como respeito, o tipo de coisa que você falava, poxa, super segmentado, super fechado, tinha que ser mais aberto, em que pese era uma oportunidade ali que estava sendo apresentada para você por um projeto do governo, o que já é uma coisa muito legal e meio rara de ser bem feita. E você tinha esse lado aí, né? Já estava com uma grande bagagem cultural na frente dos que vieram de onde você veio. Ah, com certeza. Mas é isso, né? O acesso à cultura é um direito do indivíduo previsto em Constituição. É, pô, Só que na prática ele não acontece por vários motivos. Por exemplo, eu falei que eu morava a 10 minutos. A única pessoa que ia lá, mesmo depois que eu falava para minha família, vamos lá assistir o teatro, vamos ver, vamos comigo. Eles iam assim, quando era o dia da minha apresentação, eles iam sim, ver. Meu pai nunca foi. Meu pai, essa história é para 2019, tá? sim, A primeira vez que meu pai pisou num teatro. que demais. Naquela época, ele não ia nem para me assistir, nada e tal. Meu pai é um cara analfabeto, assim, Sim. bem na dele. Então, por mais que eu quisesse conversar com ele sobre essas coisas, ele não ia ter tanta, Abertura. né, abertura, exatamente. Mas aí eu acho que naquela época, depois que eu estava fazendo o curso de agente cultural, também foi quando a minha família percebeu que realmente era uma profissão, era um caminho, era uma opção, porque naquela época as opções eram ou você vai trabalhar de vendedora no shopping, ou eram umas coisas bem limitadas, assim, né? Porque assim, não estou julgando, pelo amor de Não, Deus. eram Eu as trabalhei opções. na feira, né? Eu Eram as trabalharia em opções. qualquer lugar. São as opções. É isso, são as opções. Exato. E aí eu fui para esse outro lado, na contramão de todo mundo, na contramão do sucesso, né? Como diz. Ah, bateu no Na peito con- e foi. Boa Mas eu aí. tive muito apoio, né? Eu tive essa minha professora. E aí, quando eu entrei nesse curso de agente cultural, lá tinha uma outra professora que viu alguma coisa em mim que eu mesma não via na época. Sim. E aí ela me chamou para trabalhar com ela. Depois que a gente se formou nesse curso, né? Esse curso durou um tempo, tá? A gente tem um certificado que eu guardo com muito carinho até hoje.
inclusive assinado pelo Gilberto Gil, que era o secretário de Cultura na época, Olha ministro da só, Cultura. ministro da Cultura, Ele era, ministro da Cultura. ele era o ministro da Cultura, e ele assinou o certificado de todos os agentes culturais, porque foi um projeto pelo Brasil inteiro, enfim. Macro. Foi o último também, viu? Ah, é? Foi Porque uma em âmbito edição nacional, única. aqui em âmbito nacional, você disse? Porque ele estava no último ano de mandato dele, e o projeto era dele, né? Do Gil. E aí, quando ele saiu, o projeto acabou, e aí nós Caiu fomos junto. os únicos E terminou o agentes ciclo culturais lá. que. Isso. Fomos os únicos grupos. E essa professora me chamou para trabalhar na empresa que eu trabalho até hoje. Ah, Fê! Foi Então aí. isso, na verdade, mudou sua vida na real. Pois é, caminho doido, né? Que Chama bacana. Belloni Produções Artísticas, né? Que é a empresa que ela trabalhava, e o marido dela é o Rodrigo Velloni, que era o dono da empresa. Entendi. E é meu chefe, meu amigo. Já dessa história toda. Até hoje a gente E trabalha junto. você vai para uma agência de produção cultural. É uma produtora cultural, exato. E lá você vai desenvolver o quê? Certo. Dentro da produtora, já faz isso, bom, dos 18 até agora, Sim, uns bons anos. E aí, umas coisas bacanas que você produziu, que você fala assim, se orgulha pra caramba de ter feito. Certo. Nesse meio tempo, eu tive que escolher o que eu ia fazer na faculdade também, porque era uma opção. Eu fiz faculdade eu não sei se você conhece o movimento do Sem Terra, que é para faculdade. Conheço que dá um desconto na faculdade. Isso. Você fez também? Ó. Fiz na Você ia nas UMC. reuniões? Eu fiz na UMI e fiz pela UMC, pela Universidade das Coisas ali do campus da Imperatriz Leopoldina. Aí tinha essa parceria, aí você ganhava um desconto. Foi lá que você Participar e fez, tal. você fez direito lá. Fiz lá. Então, eu fiz pedagogia, que eu queria muito ser professora também. Aí você misturou duas coisas legais, hein? Aí você Isso. mistura pedagogia e cultura. Estou começando a ficar mais interessante a brincadeira. É porque eu via muito minhas professoras falando de cultura, de artes, mas eu via também esse lado que elas se dedicavam muito ao teatro, ao trabalho do ator, né? Ao corpo, às expressões, e isso não era uma coisa dentro da minha paixão, tanto. Assim, eu nunca quis ser atriz, eu nunca quis estar nos palcos, ser evidenciada, sempre quis estar meio que por trás. Mas, por outro lado, eu achava lindo só o fato delas serem professoras e delas serem essa figura de referência para os alunos, para os Inspiração, jovens. né? Muito. Isso é Então, eu muito falei, legal também, acho que legal. eu quero ser professora. Tenho E essa também era vontade, eu tenho essa vontade. Eu estou amadurecendo a cada dia essa vontade aí também de ir para a área de geografia, que é uma parte que eu gosto pra caramba. Olha, eu acho que você seria um ótimo professor, né? É uma coisa que vai muito ligado a isso, que a gente conversou quando se conheceu, que quando você faz o que você ama, qual é o... Como você mensura seu rendimento, né, profissional? O rendimento triplica, né? Porque tem paixão naquilo ali. Não é só perspicácia profissional. Tá? Você tem tem, ali um brilho no olho diferente, né? tem alguma coisa em você passar o seu conhecimento para um aluno que eu não sei nem explicar o que se chama isso, sabe? Dividir esse conhecimento é muito gostoso. É muito gostoso. E ainda mais porque a gente vai por uma linha do teatro, que a gente trabalha com as crianças, que é o seguinte: a gente não está fazendo teatro para ser ator aqui. A gente está usando o teatro para aprender a ter uma formação cultural. Para você aprender o quê? Se expressar melhor. A, a primeira aula de teatro, a primeira coisa que você aprende, o que é o foco? O que é você prestar atenção plenamente em algo, na professora, no que a sua mãe está falando. A primeira coisa, eu ensino isso para criança de 5 anos de idade. Então, Que é o foco. aí é dureza você tem que aprender isso só lá, né? Olha quantas coisas você está falando que deveriam estar no berço da escolaridade. Pois é. Tem muito esse debate. Você sai da escola hoje com N deficiência. Então, eu vejo hoje, por exemplo, uma grade educacional muito defasada, onde esse tipo de coisa que você está colocando para a gente, pô, deveria estar lá, na base da educação, né? Você saber Muitas vezes prestar ela atenção, né?
muitas vezes ela tá, mas a maneira que é passada também prejudica o aluno. Eu ensino o que é o foco para os meus alunos através de brincadeira. No De uma lúdico, né? brincadeira que ele é obrigado a usar o foco, senão a brincadeira não acontece. Então, é intrínseco da criança. Se ela quer brincar, ela vai ter que prestar atenção na Sim, é brincadeira. verdade, é verdade. É quase Então, às vezes o professor... compulsório. Mas é, justamente. E aí, às vezes, o professor do currículo mesmo, o professor que está na sala de aula todos os dias ali, ele não consegue ter tantas ferramentas assim, obviamente, para Sim. poder... Além dele ser massacrado com os níveis educacionais de 30, 40 alunos, que você tem um desnível absurdo de tanto de atenção de todo mundo, de interesse de todo mundo, de vontade de estar ali. Você cria meio que uma mecânica para educar em massa. Você não consegue ter o foco muito determinado ali, como se fossem 20 alunos na sala de aula, já mudaria muito, né? Não tem nem comparação. Trabalha com quantos? Quando você termina a pedagogia, junta as suas duas paixões e vai trabalhar essa parte de teatro, você está falando que um grupo seu tem quantos alunos? Né? Geralmente eu trabalho com a quantidade que tiver na sala de aula da escola que eu estiver trabalhando, porque o que acontece? Eu me formei em pedagogia porque a Velone ela tem duas fontes de trabalho. Uma é a produção executiva de espetáculos de teatro, que aí Uhum. é a produção, ir a 25 de março, comprar, ir atrás do figurinista, mandar e-mail, fazer orçamento, tarará. E tem a coordenação pedagógica dos projetos sociais que a gente tem, que é esse que eu faço, que eu lido com as crianças. Isso. E aí, Porque dentro desse... você é contratada para prestar serviço dentro de uma escola, é isso? Isso, mas aí quem me contrata é o governo do estado. É Entendi, entendi, através das leis de incentivo. entendi. Nossa, que demais! Você conhece as leis de incentivo, Eu, basicamente, como eu tenho uma, funciona? eu tenho uma ideia bem vaga, assim, mas você pode falar. Quanto mais informação a gente passar, Não, porque melhor. aí eu falo bem simples, rapidamente. Fala, fala. Se, se a gente parte do pressuposto que a gente tem o direito à cultura e o governo do estado não tem como prover isso para todo mundo, Uhum. ele tem que abrir para que os artistas e produtores façam Supram, né? isso. Supram essa Exato, lacuna. exato. Como? Toda empresa paga imposto, Sim, normal. sim, Aqui em São Paulo, por exemplo, que é o governo do estado, é o PROAC ICMS. ICMS é um tipo do imposto que a empresa tem que pagar. sim, Ela, por lei, ela pode dar até 4% desse valor de imposto, que ela vai ter que pagar de qualquer maneira, sim. para um projeto cultural. E Ela aí ela vai... destina, ela destina na sua declaração 4% do seu recolhimento ao projeto cultural. Exato. E aí, esse projeto cultural que já está aprovado pelo governo do estado, porque aí eu escrevo meu projeto, eu mando para o governo do estado, eles aprovam, fica Sim. numa lista lá. Aí a empresa Fica lá vai lá numa e olha e fala: fila. eles falam, esse projeto que é legal, vou aportar nesse projeto. Ele pode dividir o dinheiro dele, a gente está falando de milhões de reais. Então, peraí, deixa eu entender. A empresa que destina escolhe o projeto ou a empresa que destina manda para um centro e esse centro escolhe o projeto? A gente chegou num ponto complicado agora. Tá, mas é a dúvida. Você me deixou uma dúvida Nesse, lascada. mas é complexo. Nesse momento, o que a gente vem fazendo em todos esses anos é o seguinte: a empresa escolhe o projeto que ela quer aportar, Uhum. e aí esses 4% vai para uma conta bloqueio do governo do estado, e o governo do estado Depois libera, libera cumpriu o suficiente. para o projeto que a empresa escolheu. Simples assim. Sim. E no meio disso, tem uma profissão que também está bem forte nesse momento, que é o captador de recurso. Que eu ia te falar assim, tá, e quem apresenta o projeto para a empresa Exato. destinar essa verba? É o captador de recurso. Tem Pô, várias empresas aqui em São Paulo, a gente trabalha com várias lá na produtora. Eles montam um portfólio do teu projeto com fotos, vídeos, tudo sobre teu projeto e ele apresenta para os patrocinadores. O sim. patrocinador olha aquela cartela de projeto e fala: eu gostei desse, gostei daquele. E ele fala: eu quero tantos por cento para cada projeto, e ele vai dividindo o valor de acordo com o que ele achar adequado. Sim.
Aí que o dinheiro chega para a gente, aí a gente começa um plano de execução. A gente escolhe a cidade, eu entro em contato com a prefeitura e explico, Então, olha, vamos a lá, você já empresa está está aumentando mais patrocinando. ainda. Você escolhe a cidade, isso não necessariamente então é em São Paulo. Não, como é governo do estado, pode ser interior de São Paulo inteiro. Ah, então Porém, bacana. Então, porém eu isso tô te entra via falando governo, e aí você tem a abrangência do estado inteiro, que você estado vai inteiro de ver São Paulo. os projetos que você tem na mão ali que vale a pena. Exato. Gente, que Esse é o bacana. governo do estado, mas também tem a Lei Rouanet, que é igualzinha, só que vale para o Brasil inteiro. E aí aí é o incentivo federal, certo? Exato. E a gente já trabalhou também, trabalha há muitos anos, com o mesmo projeto social. E aí, por isso, a gente escolhe o lugar onde vai acontecer, entra em contato com a prefeitura e lá dentro ele já tem um processo de tramitação para escolher qual escola vai receber o projeto, a Secretaria de Cultura dá apoio com espaço, com tudo, e a gente executa o projeto. E vamos lá, você chegou, colocou o pé numa cidade, pôs o pé lá. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer. Fala que você chegou lá, colocou o pé lá em Sorocaba. Sorocaba, já fui muitas vezes para Então, Sorocaba. chegou em Sorocaba, você vai fazer o quê? Você vai Bom, falar com quem? Você vai mandar um zap para quem? se esse processo na prefeitura, que é o planejamento, já está pronto, aí eu chego já para implantar o projeto na escola. Você vai balar, tudo bom, diretora, vamos bater Ah, um não, papo. aí a prefeitura já avisa. A prefeitura fala, ó, projeto tal vai chegar aí na escola, tá aqui o contato da Adriana, a gente se conversa antes, aí a gente marca uma data e aí eu vou na escola. Porque que acontece? A escola tem a rotina dela. Eu vou implementar o meu projeto, que é essa minha função, Sim, dentro daquela escola. por Então um a gente tempo, vai entrar, por um tempo determinado. sim, 6 meses. E aí, a abrangência para a escola inteira, para o bairro inteiro, como é que funciona isso? Para a escola inteira. A escola que é escolhida, a gente atende todos os alunos dela. E aí esses alunos recebem oficinas de teatro, música, dança, apresentações de circo, apresentações de teatro. Eles recebem várias oficinas durante esses 6 meses e no meio do processo eles começam a fazer o espetáculo deles mesmos. A ideia final é que com toda essa oficina sai um produto final. Sim, feito pelos alunos. Feito pelo criado, eles conseguiram desenvolver desde a base até o topo e podendo apresentar. E Isso, você vai lá e coloca a mão na massa no sentido de sentar com os alunos ou você só coordena isso também? eu faço os dois. Faz Os os dois. dois. Porque eu coordeno, principalmente essa parte do início, toda tramitação com prefeitura e tudo mais, eu que faço. Porém, quando o projeto começa, eu vou no primeiro dia. Isso eu falo eu, gente, mas tem uma equipe enorme atrás de mim que vai junto. Sim, sim. Você está falando em Sim, nome de uma galera. em nome de uma galera que é super Sim, legal. E aí a gente chegou, começou as oficinas lá na escola, eu começo a fazer somente visitas, porque a equipe está lá toda semana. sim. E aí eu faço uma visita por mês naquela cidade, uma visita por mês na outra. Geralmente dura quanto tempo um projeto desse na escola? Geralmente dura 6 meses em cada escola. Só que, por exemplo, nesse momento eu estou atuando em 10 cidades diferentes. Oh, tá Então, tranquilo em para um você. mês, então, em um mês eu faço 10 visitas, porque eu vou uma vez em cada cidade. Sim. Que eu vou ver como é que está o funcionamento mesmo do projeto, né? Eu vi que saiu de um projeto governamental uma oportunidade que mudou a sua história, né? Te deu uma oportunidade de conhecer um lado lúdico bonito, que te trouxe um encantamento, virou uma profissão, e hoje é uma profissão que você exerce com paixão, que é muito importante, fala isso. E como é que você vê esse tipo de projeto mudando a vida das pessoas como mudou a sua? Como é isso para você? Como você põe a cabeça no travesseiro e fala, poxa, eu mudo a vida de gente pra caramba? Fala, conta uma história aí de algum aluno, de alguma aluna que foi lá para você e obrigado por existir. Eu falo isso muito pro meu marido. Eu falo, nossa, eu acho que eu sou muito sortuda mesmo de poder realizar um trabalho como esse, de ter chegado até aqui com uma história tão concisa, assim, né? Tão
Eu tenho a impressão que eu simplesmente dei um salto de 15 anos até aqui, sabe? Parece que eu fui num caminho certeiro, assim, até o final. E é realmente muito prazeroso poder. Se for pensar hoje, eu já atendi mais de 90 mil alunos, É né, em todos muito esses louco, anos. né? É muita cidade, é E muita você viagem. achou que ia vender duas, três frutas ali, ia falar com 10 pessoas, Ia ser cabeleireira. ia ser cabeleireira, e você descobriu que você, em vez de cuidar só de cabelo, você cuida do cabelo, do figurino, da pele, do outro, de tudo. Pois é. E, enfim, como eu falei, o produto final é feito pelos alunos, né? Eu já fiz peça de teatro, em teatro mesmo, tá? A Sim, gente vai no teatro da cidade, os alunos são os protagonistas, eles fazem o espetáculo inteiro, a gente chama uns 2 ou 3 atores profissionais para contar a história e os alunos fazem parte da história, com sim, luz, com tudo que eles têm direito, cenário, figurino, os pais na plateia para assistir. sim, Então é o que eu falo, a gente pega uma produção teatral profissional e aplica com crianças. sim. Então eles têm toda essa vivência, que é muito importante, né? Única, né? Esse frio na barriga de estar numa coxinha de teatro. Não para formar atores, para ter essa experiência, para ver, olha só. E muitas cidades, quando a gente vai escolher o roteiro dessa apresentação, eles falam: nossa, aqui na minha cidade tem uma história de uma mulher lá que morava não sei aonde, que fazia tal coisa. A gente pensava: poxa, vamos contar essa história na nossa peça. E dentre essas histórias, tem uma menina que contava a história no dia que a mãe dela foi pegar água no poço, que morava lá no sertão, lá no Nordeste. E quando ela voltou, ela deu de cara com o lampião. E ela se tremia inteira. Tremeu tanto que o balde, a água caiu toda. Acho que a mãe dela contou essa história desse jeitinho para ela por muitos anos. Sim. E acabou que ela contou pra gente no dia que a gente tem uma oficina só para contar histórias, né? Que a gente escuta para poder Maravilhoso. escolher qual que a gente vai fazer para a peça. Não, e daí, dessa história que dura 30 segundos, dá pra você fazer 1 milhão de ramificações maravilhosas. Sim, a gente manda para o pessoal que faz o roteiro lá na produtora. Eles pegam essa história e fazem, imagina, Floreiam, né? Pra tudo que é lado. tudo que é lado. E aí coloca os personagens, coloca as crianças todas para fazer. Então, as crianças, de vez de fazer um lampião, a gente fez um coro de lampiões. Então, era Sim, o bando inteiro do lampião, dos sim. meninos vestidos de lampião. Então, Caramba. era assim, eram crianças. Foram saber quem era criança. É. Uma coisa que eu não falei que é importante, quando a gente faz esse processo na prefeitura, a gente fala, a base para a escolha da escola é a escola com menos acesso, com o IDH mais baixo, com a nota mais baixa, a escola que estiver mais precisando de uma ação transformadora nela. Então, não é qualquer escola, uma escola que está indo bem, mesmo que seja pública. Entendi. O projeto precisa atuar num lugar onde ele esteja, onde ele faça sentido, né? 100% de impacto que ele possa ter, né? Que Então mude tem que. realmente ali tanto a vida dos participantes quanto dos alunos, que abram os olhos para N coisas, de oportunidades de coisas novas, né? Exato. Então, eu tenho muitas histórias com os alunos, mas essa da Maria me tocou muito, dela contar a história da mãe dela, porque aí no dia da apresentação final, a mãe dela foi e ela não contou para a mãe dela que a história dela tinha sido Que, de- escolhida. que demais, que demais, e A mãe aí? dela chorava, a mãe dela chorava, chorava, chorava no final da apresentação. E isso Foi a realmente grana não emocionante. faz. Né? Não, Inclusive, você conta essa história para mim hoje, mas imagine quanto a mãe dela não conta essa história, que virou peça de teatro. exato. Na voz da. Não, eu dou um baita valor nisso, dou um baita valor nisso, porque acredito de verdade que as coisas são construídas assim. A história de um país é construída assim, tá? A gente foi trabalhar com o público, vejo pessoas de vários estados do Brasil, vejo a opinião de várias pessoas sobre outras pessoas. E eu vejo muito as pessoas do Nordeste, Norte e Nordeste, muito subestimadas, sabe? Quando eu tenho a oportunidade de conhecer alguém do Norte e Nordeste do Brasil
e bater um papo, várias vezes eu vejo uma indignação por parte deles, de falar assim, não, a gente não é isso que pinta, não. A gente não é esse povo que precisa ser subsidiado pelo resto do país, não. Aqui tem muita pessoa inteligente, aqui tem muita pessoa com bagagem cultural extraordinária, aqui é um celeiro, por exemplo, do humor brasileiro, aqui tem a beleza natural diferente que em nenhum outro lugar tem. Aí, o que precisa ser feito é ser reconhecido isso, e ser feito um investimento justo que vai oportunizar essa característica da galera do Nordeste. Então, quando você vê uma galera do Nordeste pisando em São Paulo e fazendo uma diferença cultural com a sua música, com o seu teatro, quebrando esse paradigma do sulista, de Uhum. que eles se reduzem a subsídio governamental, o que não é verdade, que eles têm uma música maravilhosa, que eles têm, né, uma expressão única dentro aí, se você for olhar dentro da televisão brasileira, o que tem no nordestino, se você for olhar dentro do humor brasileiro, que tem. E talvez devam ser os melhores, são referências. Se você falar aí de Renato Aragão, e aqui não estamos discutindo todos os trabalhos dele, que não vão ser todos legais, nem o meu, nem o seu, nem o de ninguém. Mas, pô, ele é uma referência. Uhum. Tom Cavalcante, uma referência. Como tantos outros. Então, é muito bacana você poder, quando você fala que tornou teatro uma peça de Lampião, não é só você ir lá e representar, né? Você fazer uma peça para que as crianças, como você falou, não estão ali para ser profissionais, mas estão ali para brincar, se divertir, ter o lúdico, mas saber do que está falando, falar com sentimento, você vai contar lá quem foi o Lampião, né? Você vai contar as histórias, né? Como você falou, você tem um laboratório para ouvir histórias, para criar histórias desse tipo. Imagina o enriquecimento infinito, diário que deve Ah, com certeza. Eu acho que passou da hora da gente começar a valorizar o Nordeste como ele merece. ser. E graças ao projeto e ao meu trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer bastante o Nordeste, conhecer a cultura deles, a cultura popular que tem lá. E dá vontade de ficar, viu? Não dá vontade de voltar para cá, não. Porque Acredito. realmente não dá para acreditar assim, o tanto como a cultura é efervescente lá. E É, né? tem a parte linda também do Nordeste que eu pude conhecer um pouquinho também de praias e meu, eu penso, meu Deus, por que, que o pessoal lá de São Paulo acha que isso aqui é Porque não tem é o que referência, é, eu porque é acho. o que é vendido, não tem referência. Não tem referência. Não tem Eles acham que referência é nenhuma. seca, que só tem seca lá. Pô, do mesmo jeito que se você for conversar com um estrangeiro e perguntar o que acha do Brasil, ele vai resumir em 3 palavras. Você fala, não, tá enganado, tá enganado. Então a Exato. gente não tem E, referência mesmo. Assim, eu não conheço nada. Nada, nada, nada. uhum. E tudo que eu pesquiso, cada vez eu fico mais preocupado. Nossa, mas por que ninguém nunca me falou? Por que tudo isso eu tenho que descobrir sozinho, vai, teoricamente? Inclusive é engraçado, porque essa história dessa menina marcou bastante a minha história. Na época eu era produtora executiva, ainda não era coordenadora pedagógica. É, e aí, mas isso já tem o quê? Acho que uns 10 anos, essa história. Já tem muito tempo. Marcou, hein? E aí marcou muito, porque realmente ver a mãe dela no final do espetáculo, eles eram simples, eram crianças muito carentes, extremamente carentes. Assim, para colocar o figurino, eles falavam: Nossa, tia, mas eu vou estragar essa roupa. Aí eu virava para eles e falava: É sua, esse figurino é seu, é para você guardar de lembrança, eu vou levar para tua casa. E aí você via que meu Deus! Era uma roupa de árvore, mas ele estava feliz porque ele ganhou aquilo. Ele É não ia isso, esquecer pô. nunca mais. É isso. Inclu Inclusive, isso faz 10 anos. Nessa turma, tinha um menino. Olha, opa, a Siri acordou aqui, desculpa. Não, tranquilo. Inclusive, tinha um menino dessa turma, que é o Bruno Gonçalves, que trabalha comigo até hoje. Olha Ele é só. meu assistente. Olha só. Faz Tá edição de vendo? vídeo, se for. A Então gente chamou ele para trabalhar com a gente. você aumentou a corrente, não é? Perpetua, né? Perpetua. Você gosta de filme? Gosto bastante.
Você já viu um filme que chama Corrente do Bem? Ai, eu não tô Da lembrando, não tô época de ligando. mais ou menos ali 2000, anos 2000. É um filme com a Ellen Hunt, a mesma que fez Twister, Acho que não vi, o então. menininho do Sexto Sentido, e o protagonista é o House of Cards. Depois ele foi acusado de assédio lá. Eu vou fazer uma sinopse pequenininha. É um filme que mudou minha vida. Tem um projeto na escola e o professor pede para que os alunos tenham uma ideia que eles possam ajudar o mundo a melhorar. E Uhum. aí surgem várias ideias espetaculares, e espetaculosas, e um dos meninos falou assim, pô, eu tenho uma ideia legal, ele queria uma progressão geométrica. Ele falou assim, ó, se cada pessoa ajudar três pessoas ajudarão nove, nove ajudarão, e vai criando uma corrente maior. E um repórter, isso acontece no interior dos Estados Unidos, um repórter em Nova York ouve essa história chegar lá em Nova York. Pô, tem pessoas ajudando pessoas. E ele fala, poxa, ele é um repórter novato, se não me engano. Ele fala assim, vou cobrir essa história aí. História interessante. Estão dizendo que um aluno que criou uma criança de 7, 8 anos, ele pega estrada. Eu não me lembro exatamente se o carro dele quebra ou se ele bate. Tipo, por estar Uhum. distraído, mas bate não vai estar com o carro. O carro dele é meio velhaco, ele vai com o carro. Aí ele fica desesperado, que não vai chegar a tempo de falar na escola para conhecer quem era o aluno, tal, não sei o quê. E ele viu que ele ainda tinha um prejuízo, que ele tinha batido no carro. Ele desce do carro, ele vai meio que se desculpar com o dono do carro. O dono do carro vê que ele tá todo afobado, ele fala assim, calma, fica tranquilo. Ele falou, não, é porque eu tinha um exemplo. O cara pega a chave do carro e fala assim, toma, e dá a chave do carro na mão dele. Falou, mas por que ele tá fazendo isso? Falou, porque você é a terceira pessoa que eu tenho que ajudar. Agora eu já ajudei todo mundo que eu tinha que ajudar. Então, o cara pega o carro do cara e vai desesperado pra cidade tentar entender o que é aquilo. Não vou te contar o resto. Aí eu Gente, deixa eu anotar, né? Vou assistir hoje. eu acho que só tem Deve no. ter na Netflix, Não, né? não, não, é de 2000. Acho que só tem no YouTube, deve ser uns 3,50. Porque é antigo, é da época de 2000. Então, eu não vou te contar o resto para não dar spoiler. Você que vai ver depois aí vai ver esse filme é muito bom. Eu digo para você que não mudou minha vida porque é uma ideia simples. Se eles deu um exemplo bobo, três que ajudam três, que ajudam nove, que ajudam. Se você não se prender ao número, e você ajudar o máximo de pessoas que você puder ajudar, com uma palavra, com um abraço, com um projeto, com um incentivo, com o que quer que seja, e, sei lá, você ajudar 50, se 50, 30 ajudarem mais 20, isso também vai virar uma, uma coisa de as pessoas produzirem um bom sentimento e uma corrente. Então, quando eu vejo você fazer essa corrente, né? E você foi lá, foi recebida num projeto, esse projeto te alavancou profissionalmente. Depois você pegou alguém do projeto e alavancou profissionalmente. Pode ser que essa pessoa vá fazer isso também. Você também fez a sua corrente, né? Sabe? Ai, que bom. Fiquei feliz agora. E imagina quantas pessoas você ajudou, né? Cada uma à sua maneira, que essas pessoas não ajudaram outras, tá? E quando eu fico pensando assim, bom, bacana, você é uma pessoa muito legal. Mas, e se uma criança hoje, um adolescente hoje, quiser ter a mesmo trilho profissional que você, como é que ele faz? O que ele tem que estudar? O que ele tem que fazer? Por onde ele começa? Por onde ele procura? Se, porque tem outras pessoas com essa mesma paixão que você. Com certeza. Eu acho que o fato da gente trabalhar com escola é um movimento óbvio. A escola é o primeiro local onde a gente tem contato com a cultura. Mesmo que seja uma excursão ao cinema, uma excursão ao teatro. É o único lugar que vai proporcionar a um aluno de escola pública, de periferia, ele ter experiências novas. Você concorda, assim? Porque dificilmente o pai vai ter condições de levar o filho para todos os lugares desse sentido, né? Então a escola ela sempre é um provedor cultural. E aí, a partir dali, você pode buscar referências, né?
Então, na própria escola, você pode perguntar, o aluno pode perguntar, onde é que tem? Ou então, se ele for um pouco mais ousado, ele pode ir na prefeitura da cidade dele e perguntar na Secretaria de Cultura onde que tem, porque toda cidade, todo local é obrigado a oferecer atividades gratuitas nesse sentido de acesso à cultura para os alunos, para os jovens, para as crianças, entendeu? Você que está dentro de escola direto dentro de escola, ainda existe o Grêmio da escola? Ainda existe Grêmio da escola? Existe. O Grêmio pode produzir cultura dentro da escola? Tem essa autonomia? Com certeza. Eu fiz parte do Grêmio também, quando eu estudava, na época que eu trabalhava na feira ainda, eu acho. Eu fazia parte do Grêmio, e do Grêmio a direção da escola veio com uma proposta para a gente fazer uma peça sobre drogas. E a gente fez. O Grêmio é uma baita entrada também. E aí já falaram assim, a Adriana faz teatro, a Adriana já sabe, eu já me achei a dona da... Então, a mas dona é da isso. produção. Então, mas você era uma referência ali, podia não ter o máximo conhecimento, mas perto das pessoas que não tinham nenhum, pô, olhavam para você e falavam assim, pô, dá um norte aí pra gente, pô. E já ajudou muito, não ajudou? Pois é, mas eu acho que o Grêmio ele tem essa facilidade por ser uma junção de alunos que estão a fim de fazer alguma coisa. Muito Além legal. de ir estudar ou fingir que está estudando, ir para a escola e voltar para casa, fazer algo a mais. Então, esse tipo de gente é a galera da comunicação, é a galera que vai fazer faculdade de Jornalismo, jornalismo, rádio de TV. artes, rádio e TV. É uma galera que tem que investir, porque a gente precisa, né? E E aí a gente aí que vai tá o cair pulo do nessa, gato. né? Tem gente que já nasceu assim, e tem gente que precisa desse estímulo para chegar lá. Isso aí, é isso aí. É isso aí. E como é que a gente fomenta esse estímulo? Bom, projetos culturais é um bom começo, né, para isso, mas eu acredito que se o aluno for atrás dentro da escola de procurar essa informação, ele vai achar. Vai. Vai. Isso é importante saber. E você tinha me dado um link ali atrás que eu deixei guardadinho na mão aqui, de alguém que no começo não ia lá te ver no teatro, mas um dia resolveu pisar no teatro para te ver. Como é que foi isso aí? Vamos lá. Bom, eu falei que 10 anos atrás teve a peça da Maria que a mãe dela encontrava com o Lampião, né? Sim. Pois é. Agora, em 2019, eu sempre fui coordenadora dos projetos sociais, porém tem a parte da produção de espetáculo profissional que a gente faz. Eu já trabalhei na produção do Jô Soares, do Vladimir Capella, de vários autores importantes da cena teatral aqui de São Paulo. Faço a produção executiva, junto com o Rodrigo Veloni. E a gente chegou, o diretor, Sérgio Modena, junto com o Newton Moreno, que é um grande escritor, ele já escreveu novela, já escreveu várias coisas. Eles vieram com um espetáculo chamado As Cangaceiras Guerreiras do Sertão. E aí eles foram para o Nordeste, fizeram uma pesquisa profunda. Lá no Nordeste tem um passeio turístico que chama o Rota do Cangaço. Se eu não me engano, sai de João Pessoa, sai de Campina Grande. Você vai fazendo os passos que Lampião fez. E poucas pessoas sabem que no bando de Lampião tinham as mulheres, que eram as cangaceiras. Sim. E eu não sei se você conhece um pouco da história do cangaço. Pode falar. Eu conheço um pouco, mas que nem tem pessoas que, graças a Deus, aí estão vendo o nosso canal fora do Brasil, que é um dos fora do Brasil. Olha lá. E com certeza não são todos que sabem. Pode falar. Não, é que, assim, basicamente era um movimento político, Sim. porque os cangaceiros se juntaram contra a polícia e eles se vestiam igual à polícia, porque todos os policiais que eles matavam, eles cortavam a cabeça, que era um jeito deles dizerem Que eram que o eles. cangaço que o cangaço passou por ali, e roubavam os uniformes. Então, quando tinha confronto entre os cangaceiros, as cangaceiras e a polícia, ninguém sabia quem era quem, porque eles Todo estavam mundo todos com a igual. roupa igual. Exato. E aí tem uma foto que saiu no jornal do dia que mataram o Lampião, porque o Lampião foi o homem mais procurado, viveu de verdade. Não É é uma uma história lenda, tá, real. galera? Ele existe. Não é uma lenda. Ele era o homem mais procurado do Nordeste na época dele, Sim. na época do cangaço.
E aí, do dia que mataram ele, e junto com o bando, cortaram os policiais cortaram a cabeça de todos e botaram na porta da igreja, nos degraus da igreja. Então, essa foto saiu na capa do jornal. Uma foto muito impactante. Muito, pô. Dos degraus da igreja, na frente da igreja, um monte de cabeça, e em cima do topo do lampião, para a polícia dizer que, enfim, acabou o cangaço. Sim. E se você for para o Nordeste, você perguntar do cangaço, todo mundo vai ser a favor dos cangaceiros e não da polícia. Tem essa também. Há controvérsias, alguns não, alguns sim, mas todos acham que o Lampião era um apesar dele ser um homem extremamente violento, porque era um movimento violento, Sim. e ele era um Pô, homem você tá decapitando a galera, mano. E ele chegava na casa das fazendas das pessoas, ele falava: eu e meu bando vai dormir aqui hoje, faz comida pra gente. Se não fazia, ele matava. Entendeu? Então, há controvérsias. Porém, o povo do Nordeste gosta muito, porque ele era uma pessoa que defendia o povo. Sim. Então, se ele roubava ouro, ele dava pro povo. Sim. É o Robin. Exato. E, enfim, como eu te falei lá no início, meu pai e minha mãe eram de Alagoas, que tá ali no Nordeste, pertinho de João Pessoa. Meu pai gosta muito do Lampião. Que demais. E aí, quando eu falei para ele que eu ia produzir uma peça sobre as cangaceiras, foi a primeira vez que meu pai virou para mim e falou: essa daí eu vou assistir. Ih, aí gelou a canela, hein? Aí a canela gelou. Pois é. E era um musical, né? Um musical muito bonito. Inclusive, a gente vai voltar, provavelmente no começo do ano que vem, por conta da pandemia. Você já está convidadíssimo para a estreia. Não vou esquecer. Não esqueça mesmo, porque eu vou querer tentar isso aí. De jeito nenhum, porque o espetáculo foi premiadíssimo, né? É a história de uma mulher. Porque as mulheres no cangaço não poderiam ficar... Elas engravidavam dos cangaceiros, mas elas não podiam ficar com as crianças. Assim que nascia, os cangaceiros arrancavam e dava para alguém. E aí o espetáculo... Traumatizante, hein? É bem traumatizante. O espetáculo fala disso, ele fala da busca de uma mulher, que era a Serena, uma personagem fictícia, que passa o espetáculo inteiro atrás do filho dela que o Lampião arrancou, né, quando nasceu. Você já me deu... eu tô vendo... Sabe o que você fez? Você é uma pessoa vingativa. Você aproveitou que eu te dei uma cutucada do filme lá, e agora você me deu uma cutucada de volta aqui, só pra ficar com um gostinho na boca. Certo, eu vou te mandar no WhatsApp o clipe da peça para você ver. Manda. Bonito. Porque realmente é um dos trabalhos mais bonitos que a gente já fez agora. O espetáculo foi muito premiado. Quando a gente ia voltar, começou a pandemia, mas a gente vai seguir com o espetáculo. Pelo amor de Deus, eu tinha que estar todo mundo vacinado. E a gente precisa disso, né? A gente precisa. Eu acredito. A gente precisa muito de poder ter acesso a esse tipo de coisa. Eu vou ser bem sincero para você. A pandemia ela trouxe para a gente essa coisa de você consumir muito virtual, né? E nessa coisa de consumir virtual que eu acabei criando esse canal onde a gente pode bater esse papo com tranquilidade. Mas faz muita falta você consumir o presencial. Muito. Porque o impacto do presencial é uma coisa muito grande. Você está dentro de um teatro, se você vai ver uma festa, ou se você vai ver, por exemplo, uma orquestra, aquilo, a vibração daquilo bate em você, pô. Mexe com você vai sonhar com aquilo depois, você vai ficar com uma trilha sonora na cabeça, com a imagem na cabeça, ao passo que o virtual, às vezes, é muito aquele consumo fast food, né? Nossa, o virtual para o teatro e para a cultura, ele é complexo. Há possibilidades, a gente está até fazendo algumas coisas na produtora de oficinas online. A gente está fazendo oficinas online. Está tendo efetividade? Oi? Você acha que está tendo impacto? Você está atingindo? Então, eu vou avaliar agora. Foi o primeiro mês de oficinas agora, nesse mês de junho. Agora que o mês acabou, eu vou fazer essa avaliação do impacto e tudo mais com as crianças, mas é isso, eu conheço elas virtualmente. Sim. Não conheço pessoalmente, porque pessoalmente, quando eu vou para uma abertura numa escola, eu levo os artistas, já chega uma palhaça tocando sanfona, brincando com os alunos, contando piada. O impacto é na hora, entendeu? Eu chego com a trupe inteira para eles, coisa que a criança nunca viu.
Cara. Deve ser demais, você vê o olhinho dos filhos brilhando. Exato. Inclusive, o nome do projeto é De Palma em Palma. Se Ai, você quiser dar uma pesquisadinha, acho que você vai conseguir ver um pouquinho das imagens das crianças. tem no seu Insta alguma coisa lá que eu posso No meu Insta tem falar? algumas coisas, mas tem um Insta de Palma em Palma. Tem um Tem o Insta Instagram de do Palma em Palma. projeto. Tem Ah, umas bacana, fotinhas lá bonitinhas. bacana. E Depois me marca lá no Insta do canal. Pô, a pode gente tem que, deixar. o máximo que eu puder divulgar o. Que bom, feliz. É, onde eu estava? Você Ah, estava só para um contando, adendo. você estava contando que aí seu pai foi ver. Exato. E o espetáculo, ele, por uma questão de direitos autorais, a gente não podia chamar o protagonista de Lampião. Sim, Então ele tem outro nome. E aí a primeira cena do espetáculo é esse cara que é o que entra no lugar do Lampião e fala: "Bom, matei o Lampião, agora eu sou o novo dono do cangaço". sim, E aí é só para ele é como se fosse o Lampião. Mas como a sim, gente não podia usar isso sim. na peça, ele Ele e é o aí Renato. dali para frente ele é o rei do cangaço. Sim. E aí, o nome dele é Taturano, Ah, esse personagem. Aí acabou o espetáculo, falei: "E aí, pai, o que você achou?" Aí ele falou: "Eu gostei, filha. Nossa, o povo canta bem, né? É. Só que você falou que eu vim assistir a peça do Lampião e na primeira cena o caba já tava era morto." Ele queria ver o Lampião, você entendeu? Ele queria ver. mataram o cara que eu mais queria com 1 minuto e meio. Ele falou: "O Que caba já tava era maravilhoso. morto." Que maravilhoso. E minha mãe toda: Ai, que "Ai, demais. filha, a minha mãe, essa história é mentira, né?" Eu falei: "Não é não, mãe, era assim Ai, que mesmo, eles demais. tiravam os filhos das mulheres e tal." É, você não quer acreditar, mas é isso que rolava. É, É isso que é. rolava. E deixa eu te perguntar, para finalizar aqui, que é uma pergunta que eu sempre faço, eu acredito que eu vou. É o último dia que eu estiver filmando, que eu vou perguntar para todo mundo, mesmo já sabendo Uhum. da resposta, mas eu quero que todos ouçam a resposta. Como é você trabalhar com o que você ama? É tudo, né? É tudo, porque se eu trabalhar 12 horas, 14 horas, 16 horas, eu sinto o cansaço no corpo, mas a alma tá ali presente, querendo fazer, entendeu? Não tá bom, faz de Produzir. novo, continua produzindo. Você fazer isso com prazer e com qualidade de vida é essencial. Hoje, obviamente, no meu trabalho, consigo trabalhar de casa, eu consigo ter tempo com meu marido, com meus cachorros, com a minha família. Agora, com 33 anos, eu tô pensando em ser mãe, que eu não tenho filhos ainda. Então, assim, mas tudo isso foi no meu tempo, tudo isso foi porque eu quis, tudo isso foi bem vivido. Eu viajei o Brasil inteiro, eu tive muitas oportunidades. Eu fiz de uma oportunidade que eu tive na vida, milhões de portas se abriram e oportunidades. Então, assim, é muito prazeroso. Eu não gosto de reclamar de nada. Dificilmente você vai ver, a Adriana tá reclamando de alguma coisa. Ah, isso Eu sou é uma muito pessoa importante. que eu me sinto culpada se eu reclamo de alguma coisa. Então, Você se tipo, sente hoje eu tipo chego ingrata, né? Eu tenho um pouco essa total. sensação às vezes também, sabe? Eu tenho uma família muito especial, sabe? Que nem te falei, trabalhei um tempo com direito, depois larguei porque não curtia mais muito isso. Hoje trabalho com outras coisas, entre tem o canal que estou desenvolvendo, o processo de envio da Foca, eu trabalho com aplicativo, mas hoje eu sou infinitamente mais feliz. Por quê? Se fosse, eu não estaria batendo esse papo aqui, eu não estaria produzindo esse conteúdo que, sinceramente, não é uma coisa que vai me render grana. Mas isso aqui me Uhum. rende cultura, isso aqui me rende aprendizado, sabe? Eu me sinto plantando uma sementinha, do mesmo jeito que você planta lá quando você vai na escola. Amanhã pode ser que alguém veja esse vídeo e vai tentar uma maneira de fazer o seu projeto chegar na cidade dele, sabe?
e poder Uhum. influenciar as crianças ali. Você mesmo falou, vocês vão atrás de colégios que tenham o impacto maior possível, né? E isso já faz toda a diferença. Você deve ter mudado de vida de pessoas que não têm ideia, né? É Eu, que nem difícil. a gente conversou, veio um seguidor seu, uma criança, perguntar de onde o canal era, a gente falou que era em São Paulo, ele é do Espírito Santo, se não me engano. Para mim, como é que eu vou imaginar que alguém no Espírito Santo está vendo um bate-papo que eu prezo muito pela cultura, não por educar, porque eu não sou educador, né? Mas por informar, sabe? Quantas coisas bacanas você não passou de informação. Então, eu estou tentando aqui plantar uma sementinha também, de a gente poder falar de coisa que realmente constrói, né? De coisa É. que edifica. Por isso, quando você me convidou, você viu, né? No geral, eu sou uma pessoa muito disponível, né? Você fala, vamos fazer? Vamos. Só marcar e a gente faz, né? Eu não É. titubeio para fazer as coisas, né? Então, você quer fazer comigo? Vamos. Quer ir lá? Vamos. Eu sou uma pessoa muito disponível na vida, né? E, obviamente, quando você falou, eu já senti que você entendia, mesmo sem fazer parte desse universo. E A engraçado, importância disso. quando você me mandou a pauta, eu recebo muita pauta, porque, por exemplo, eu tenho assessoria de imprensa. Quando eu chego na cidade com um projeto, a assessoria de imprensa vem. Aí eu vou na rádio da cidade, na TV da cidade, sabe? Acaba saindo em mídia e tal. Então eu recebo muita pauta. Uhum. E a primeira vez que eu recebi uma pauta tão coerente foi a sua. Ah, obrigado. Porque as pessoas não sabem o que é. Juro, juro. Ela tinha É, muito a ver, assim, porque não dá para falar só do projeto sem falar da minha trajetória. Para não mim, tem falta como. alguma coisa. Então, sempre que eu dou uma entrevista, eu acabo indo para esse canto. Eu preciso falar da minha história, porque É senão parece lógico. que não vai fazer sentido para as pessoas. Senão fica Então, uma por coisa isso que eu muito achei a pauta direcionada. coerente. Poxa, muito obrigado. Eu É, nunca fiz pauta, ah, vou ser muito sincero para você. Quando eu criei o canal com um incentivo muito grande da minha esposa, talvez da minha irmã aí, da minha esposa, minha mega incentivadora, as duas, eu me pus esse desafio de, pô, primeiro, eu não sei mexer com edição, né? Meu negócio é ler e interpretar. Bom, interpretar é uma coisa que eu gosto muito. Ler e interpretar é uma coisa que eu gosto muito. Ouvir histórias é uma coisa que eu gosto muito. Mas, cara, eu vou ter que criar pauta, perguntar para as pessoas. E aí tem na brincadeira que eu sempre falo para minha esposa, que eu falo assim, cara, eu sou ruim de adivinhar. Eu péssimo em adivinhar. Eu prefiro perguntar tudo. Daí certo. surgiu a ideia, saiu a ideia de que, cara, às vezes as perguntas são muito mal feitas. Isso já é uma coisa que começou a me incomodar. Eu vejo muito podcast de bate-papo, eu vejo muita entrevista coletiva, e eu gosto desse tipo de coisa, e às vezes eu vejo a busca de um furo, não a busca de uma informação. E eu gosto Uhum. dessa ideia de eu poder sugar da raiz da informação, não ter que passar por um filtro para chegar para mim. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma profissional que você que vai contar para mim como é que funciona, desde o começo de uma aprovação de um projeto, como isso influencia na sua vida, como pode influenciar na outra, o que vocês buscam, o que vocês precisam, ver uma informação completa, não vem nada segmentado. Coisa que, por exemplo, eu acho que é só a internet que possibilita o bate-papo assim, que você está fazendo aqui. A Com televisão, certeza. em geral, não tem como. O rádio, você vai ser interrompido por, eventualmente, patrocínio. E às vezes você tem um tempo, né? Que você pode ali bater um papo. E não dá para você contar a sua história que te levou à sua profissão, não foi o contrário. Então, quando uma pessoa, por exemplo, amanhã te vê batendo esse papo e te receber na escola dela, ela não vai estar recebendo a profissional. Ela vai estar recebendo a menina lá, apaixonada por cultura, que está ali para fazer dar certo usando o seu conhecimento profissional. Sabe? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Você conhecer o ser humano que está por trás do profissional. O Eu ser acho humano essencial. realizado ali.
Então eu acho muito bacana. Eu até bato papo com as pessoas, falo, meu, coloca esse bate-papo, eu vou subir no canal, pronto. Coloca o link na sua bio, sabe? Do seu Instagram. Porque a pessoa não é obrigado a te contratar, ou não é obrigado, a primeira vez que te veja, poder criar uma impressão. Nunca ouviu você falar, nunca ouviu você expor, nunca ouviu a sua história. Você tem chance de ser recebido de outra maneira, porque, assim, o sucesso ainda é ligado muito ao oportunismo. As pessoas acham que quem tem um sucesso profissional, uma competência profissional, foi oportunista em algum momento. E, poxa, olha que história demais que você tem, cara. Você veio na perifa, você veio num projeto social, e você usou esse seu conhecimento para fomentar isso na vida de mais pessoas. Você não pode ser recebida como uma pessoa oportunista. As pessoas têm que ouvir essa história. Tem que ouvir, tipo, é muito importante. É o que dá sentido para você hoje, tem embasamento de pegar uma história e falar assim, poxa, esse projeto vale. Não estou falando com pessoas que têm um monte de oportunidade que esse projeto vai ser mais um. Não, isso aqui vale. Eu tenho um histórico de vida que me credencia a poder fazer essa análise. Eu acho demais. Mas Eu é agradeço, exatamente isso. agradeço muito, muito, muito de você dividir comigo essas informações, dividir com a gente aí, todo mundo que vai ver. Vou falar para os A meus amigos gente, verem também, para os meus alunos. a gente bate um papo aqui, tem um podcast que eu ouço, que é do Cleber Machado, da Globo, e ele fala uma coisa que eu estou tentando trazer para cá, que é poder fazer alguns bate-papos atemporais, que a pessoa pode ouvir daqui a 10 dias, ela pode ouvir daqui a um mês, ela pode ouvir, que ela vai estar absorvendo uma informação bacana. Tá? Então eu acho que a gente Uhum, conseguiu fazer isso aqui de uma maneira bem legal. O que a gente conversou aqui não está vinculado exatamente ao que está acontecendo hoje. Está uhum. vinculado a produzir como é que você chega, como é que você vai. Não tenho como agradecer você de ter aceito o convite e de poder ter batido esse papo com você. Isso é muito bom. Imagina, fiquei super feliz. Porque agora eu comecei a pensar, meu Deus, onde é que eu vou estar daqui 10 anos? É, 20 anos? é. Ah, e Tomara outra, que eu esteja continuando fazendo projetos por aí. lógico, talvez as coisas melhorem, você tenha talvez incentivos federais, por exemplo, e possa tocar projetos maiores, né, com abrangência nacional. E eu vou estar ali ó, no seu rastro, ali, ó, tentando cobrir. Tá certo, opa, Pra tamo tudo, junto. tudo que puder produzir culturalmente, eu estou bem. Acho que isso vale literalmente a gente influenciar para o bem na vida das pessoas. Né? Tá certo. Ah, mas eu fiquei muito feliz também com o convite. Eu aceitei, obviamente, porque eu sou uma pessoa disponível, mas também porque eu acho bem importante as pessoas saberem que é possível trabalhar com cultura. Tem muitas profissões dentro da cultura que a pessoa pode trabalhar, se ela quiser, se ela se dedicar, se ela se interessar. É um universo lindo, único e gostoso e leve também. É muito bom. E lidar com criança é lidar com criança, né? Ah, para quem gosta, não tem outro. Tá Eles falam sempre. cada coisa. É, Uma daí vez eu escutei, sorriso, para né? finalizar, eu escutei de Manda. uma criança de 4 anos. Ela era uma criança, eu não sei se ela puxou aquela personalidade, era dela ou era da mãe, mas ela era meio brava. E ela estava no final da sala, assim, uma cara olhando assim, e a palhaça fazendo apresentação, brincando, tocando sanfona, perguntava as coisas para ela, ela ficava meio quietinha, assim, ela meio marrenta. E eu tava do lado dela, eu tenho um vídeo que eu tava segurando a câmera nesse mesmo minuto. Aí eu vi, ela virou para, na hora de ir embora, ela deu a mão para a mãe dela e saiu andando assim. Eu tava do lado dela, ela olhou para mim e falou: "Esses palhaços são engraçados mesmo, né?" Parecia uma adulta. Tipo, ela não riu, ela fez um comentário. Ela não riu, mas ela fez um comentário maravilhoso. Esses palhaços são engraçados mesmo. É demais. Não, as crianças surpreendem a gente demais. Pri, Ai, obrigado. meu Deus. Obrigado demais. Galera, Obrigada. P3, segue, compartilha, manda para todo mundo. Cultura, cultura, cultura. Isso sempre. Vem com a gente. Valeu. Valeu.